Diz assim, amados, as Santas Escrituras, no Novo Testamento. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entretanto, entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram memorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde tinham colocado. Oremos. Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de falar, de anunciar o Teu reino, falar, ó Deus, a Tua palavra. Que Tu, ó Deus, enche nossos corações, que Tu nos dê entendimento sobre o que vamos falar nesta noite. Ilumina nossas mentes, ó Deus, com a Tua palavra, para que todos possam compreendê-la. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sendo irmãos, vamos falar, meus queridos, sobre o túmulo vazio, nesse texto de Marcos 16, de 1 a 6. Meus irmãos, não tenha medo, tira essa expressão como um ponto da nossa mensagem de hoje. No verso de número 1, né? No verso de número 6, aliás. E também no mesmo verso 6, amados, eu tiro o segundo ponto, ele ressuscitou. E o terceiro ponto da nossa mensagem, meus irmãos, fala que vejam o lugar onde o tinham colocado. Essas três frases eu quero compartilhar com vocês do verso de número 6, para compreendermos o túmulo vazio que chamou a atenção dos discípulos, das mulheres que foram ao sepulcro. Amados, eu estou me detendo aqui neste verso de número 6. Eu quero me basear dentro do contexto, claro, mas também chamando atenção para esse verso de número 6. Meus amados, os discípulos, em especial as mulheres, ficaram assustadas diante da opressão que estava havendo contra os seguidores de Jesus naquele período conturbado. Meus amados, as mulheres foram determinadas, irmãos, de chegar ao túmulo. As mulheres eram ousadas. Como é conhecido o túmulo, né? O túmulo vazio. E a intenção delas, irmãos, era, sem dúvida, levar as essências para ungir o corpo de Jesus. O verso de número 1 diz assim: essência de óleo aromáticos para ungir o corpo de Jesus, irmãos, né? No local em que ele se encontrava, ali na tumba, que era o procedimento daquela época, né? Quando morria uma pessoa, as pessoas iam fazer ungir o corpo das pessoas. A outra frase que eu quero chamar a sua atenção é: ele ressuscitou. Ficou bem claro aqui, amado. Você já pensou
né, em ouvir essas palavras diante de alguém morto e de repente você saber que ele se levantou do caixão, morreu, ele se levantou do sepulcro. Olha, meus irmãos, como é que você agiria? Alguns agiriam com um espanto, sem acreditar no que estava acontecendo. Poderia reagir com alegria e gritar, né? Certo? Bem, a reação daquelas mulheres, irmãos, a princípio, começou quando elas chegaram lá e viram a pedra removida, né? Elas foram surpreendidas com aquele jovem ao lado ali do sepulcro, amado, um jovem vestido de vestes brancas. A terceira frase que eu quero compartilhar com vocês venha ou vejam o lugar onde tinham colocado, né? As mulheres foram chamadas por aquele jovem vestido branco, eu diria aquele anjo, né? E chamou elas para entrarem no túmulo. Olha, veja que o túmulo está vazio, né? E essa é a prova que ele ressuscitou, que ele não está aqui, amado. Ele cumpriu o que ele havia dito, amado, aos seus seguidores, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele cumpriu. Então vamos ver a nossa mensagem dentro desses 3 pontos aqui, neste verso de número 6. A primeira frase fala sobre não tenham medo. Aquelas mulheres chegaram temerosas, né? As mulheres foram chamadas pelo jovem ali, né? Porque no dia da morte de Jesus, ou até a ressurreição de Jesus, irmãos, a cidade de Jerusalém, meus amados, foram tomadas pelas autoridades, o Sinédrio, o Império Romano, também o rei Herodes. Eles todos estavam ali em ponto de perseguir os discípulos de Jesus. Então houve essa perseguição, amados, aos seguidores de Jesus, com o objetivo de anular, né, as informações que Jesus Cristo havia ressuscitado, certo? E tomaram todas as providências na cidade. Eles procuraram os seguidores de Jesus por toda parte. E também eles pegaram as entradas da cidade e colocaram guardas, né, romanos do Sinédrio para investigar se alguém dos discípulos era os que estavam entrando ou os que estavam saindo. Então era uma perseguição muito grande, irmãos, aos discípulos de Jesus. Eles queriam prender eles, amados, e isso certamente trouxe medo às mulheres, que foram bem cedinho ao sepulcro. Olha, meus irmãos, uma coisa é certa, amados, que todas as ações das autoridades não foram, amados, suficientes para prender os discípulos e as mulheres. Eles não conseguiram prender. E não temos dúvida que isso houve a providência de Deus. Eles tomaram alguma providência de disfarçando aqui e lá, né? Às vezes a gente assiste os filmes que são narrados a história da ressurreição de Jesus. Então, eles, na verdade, saíram com certa prudência, certo cuidado, porque de repente chegou a notícia para eles, o quê? Que ele ressuscitou e que ele está indo para a Galileia e lá quer se encontrar com os seus discípulos. Para, meus irmãos, ali se constatava, amados, que se cumpriu a promessa de Deus da ressurreição de Jesus, que foi anunciada pelo Antigo Testamento.
Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos várias vezes, não só na Galiléia, mas em outros locais, irmãos, e que foi suficiente para que eles recebessem de Jesus a constatação do seu poder sobre a morte. Ele ressuscitou, e também as últimas instruções que eles precisavam ouvir de Jesus para dar continuidade à igreja do Senhor Jesus, irmãos, e o reino de Deus fosse anunciado. Por isso que na grande comissão, em Mateus 28, verso 18, diz: ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era, amados, a missão que ele estava dando antes de ser assunto aos céus. Amados, em segundo lugar, ele ressuscitou. Qual é a sua reação? Se você estiver no velório, estiver lá no cemitério, na hora, né, do sepultamento, e de repente o morto se levantar, né? É uma sensação muito grande, amados. E os discípulos, amados, mesmo tendo ouvido de Jesus Cristo que ele ressuscitaria no terceiro dia, amados, eles não deram muita importância, meus irmãos, né? Mas Paulo diz que isso foi uma grande vitória. E ele escreveu a Romanos, capítulo 15, verso 54. Aliás, nesse texto do verso 54 romano, ele cita Isaías, amado, capítulo 25, verso 8, amados, que diz assim, lá em Isaías, ele traz isso para os romanos, a carta do Romanos 15, verso 54, tragada foi a morte pela a vitória, pela vida. Importante, meus irmãos, como isso foi especial, amados, né? E um grande privilégio, irmãos, para os salvos saber que ele venceu a morte. Vamos vencer a morte, porque ele venceu. Ele é o nosso Salvador, amado, porque ele deu fim à herança do pecado de Adão, amados, e ressuscitou, irmãos, para que todos nós também ressuscitássemos, amados, né? E fosse levantado da morte, amados, e nós ressurgisse. Primeiro, nós já ressuscitamos, porque nós nascemos de novo. Nós que morremos em Adão espiritualmente, nós nascemos de novo pelo Espírito Santo de Deus, e nós nascemos de novo. Que privilégio para os crentes, meus irmãos. Olha, como podemos, irmãos, verificar, amados, que os deuses dos pecadores, amados, estão nos mausoléus, estão nos cemitérios, estão nas tumbas deste mundo, amado, os deuses dos homens, né? Aonde está Maomé, né? Aonde está Buda, aonde está tantos outros deuses ali narrados na Bíblia, no Antigo Testamento e também no Novo? Onde estão esses deuses ali? Olha, muitos já se desfizeram totalmente, mas Jesus, ele não está na tumba, ele não se encontra, amado, não é? Não se encontra. Portanto, é uma situação bem diferente a de Jesus Cristo, irmãos, que ele ressuscitou, amado, não está no túmulo, o túmulo está vazio, amados, né? E Jesus Cristo ressuscitou para nos ressuscitar. É esse o Deus que nós temos, é esse o Deus em quem nós acreditamos. E vamos para o terceiro e último ponto desta noite, a frase, né, que diz, irmãos, vejam o lugar aí, vocês mulheres, onde ele foi colocado. Dali, ó, ele não escapava. Olha lá, né, meus irmãos, o local
onde foi colocado o corpo de Jesus, irmãos, e aquelas mulheres foram preparadas para ungir o corpo de Jesus, amado, e elas nem precisaram usar aquelas especiarias, amado, aqueles óleos, né, para ungir o corpo de Jesus. Não precisou, amado. O Senhor Jesus ressuscitou. E essa é a prova do tema da nossa mensagem: túmulo vazio. Ele não está lá, amado. E toda a palavra de Deus fala sobre essa verdade. Irmãos, aquela mulher fizeram aquilo porque era o costume, amado, de ir fazer a unção ao corpo das pessoas que morriam, amado. Olha, meus irmãos, o jovem ali, né, o anjo, vestido de branco, meus irmãos, né, era quem? O emissário de Deus, a presença divina de Deus, sobrenatural de Deus, confirmando que ele ressuscitou. Quem não está lá, amados, não é? É isso aí, amados. Naqueles dias, amados, de tantos tumultos ali em Jerusalém, amados, aquelas mulheres certamente devem ter ficado empolgadas, amados, né? Elas conseguiram ir ao túmulo, elas constataram que o túmulo, amado, estava vazio, que ele ressuscitou, a ficha caiu, ele dizia, e elas não acreditavam, mas agora elas estavam lá dizendo, bem que ele disse que ele ia ressuscitar, ele ressuscitou, o túmulo está vazio, ele não está aqui. Meus irmãos, eu diria que isso é uma unanimidade entre os 4 evangelhos, porque tem 3 que são sinóticos. Tem grande parte, 70%, 80% de um combinando com o outro. Mas nesse aí, até o Evangelho de João compartilha que a pedra foi removida, que o túmulo estava vazio. Que coisa fantástica, meus irmãos, né? Maravilha, porque Jesus ressuscitou. Ele não está mais lá. Eu quero concluir, amado, dizendo o seguinte para você, amado: a presença, amado, do anjo celestial ali veio, amados, trazer credibilidade, veio fortalecer não só as mulheres que passaram aquilo para os discípulos, amados, e elas disseram, ele removeu, a pedra foi removida, nem foi ele, mas foi sobrenaturalmente, né, Deus mandou uma força superior para remover aquela pedra, irmãos, né? Para que eles pudessem entrar no túmulo vazio, amado. E ao ouvir a voz, amados, do jovem, elas ficaram tranquilas, elas acreditaram, porque elas confiavam na palavra de Deus. Outra coisa, amados, concluindo, Jesus Cristo manifestou o seu poder, que fez ressuscitar, que ressuscitou as pessoas ele não ressuscitou, né? O filho da mulher de Naim, a Talita Cumi, né? E tantos outros, amados, que ali foi a vez dele. Por isso que ele disse certa vez, eu tenho poder para dar a minha vida e para reavê-la outra vez. Era ele manifestando, amado, o seu poder, amado, né? E ele fez aquilo para que nós pudéssemos acreditar nele, porque é nele que vamos ressuscitar. Meus irmãos, o jovem mostrou, amado, às mulheres, que aquele que fora crucificado na cruz do Calvário, amados, o Nazareno, ó, não está mais aqui, ele ressuscitou. E eu quero concluir com uma historiazinha que sempre eu conto ela, né? E eu nunca esqueço, amados, dessa ilustração. Certo pastor estava pregando
num culto aí, numa calçada, numa praça. Estava empolgado, pregando o evangelho, de repente passa um homem lá, muçulmano, chama a atenção do pastor, diz: seu pastor, pastor com toda a educação, pois não, meu, pode falar, eu quero que o senhor aí me diga aí onde é que está esse Jesus, que nem ninguém encontra ele. Agora, o meu Salvador chama-se Maomé. Se eu for em Meca agora, eu vejo o túmulo dele. Ele está lá depositado. Pastor Dumont assim, e respondeu para ele e disse: olha, meu jovem, o meu Deus, o meu Jesus, o meu Salvador não está ali no mausoléu, não está ali na sepultura. E por que ele não está lá? Ele disse: porque ele está vivo, porque ele ressuscitou, o túmulo está vazio. Que Deus abençoe, meus irmãos. Amém?